Fala galera, graça e paz, está começando mais um Gospel Talk. Hoje eu estou aqui com a presença da minha esposa Laís. Nós vamos estar dando início a esse projeto, desse podcast, e vamos estar tratando de assuntos sobre política, experiências de vida, né? Vamos estar falando sobre o meio gospel também. Vários assuntos, vai ser um podcast muito descontraído. E hoje a gente queria começar assim, já de cara, assim, sabendo mais sobre você, Olha. é, como é que foi as suas experiências, porque, para quem não sabe, a Laís, ela é missionária. Então ela já Hum. viajou para alguns países e tal, ela tem um pouco de uma visão diferente do que eu, por exemplo, tenho, que é como é que é fora do país, como é que é esse meio evangélico fora do país, em outros lugares. Então, como é que é? Como é que foi essa história Como é aí? que é? A gente romantiza tantas coisas, Uhum. né? E a gente imagina tanta coisa lá fora. Ah, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo quando eu chegar em tal lugar. O primeiro lugar que eu fui foi Israel, né, na época. E eu era um pouco mais jovem do que agora, né? E eu não tinha dinheiro, assim, pra viajar pra fora do país, né? Eu dependia bastante do meu pai ainda, dos meus pais. Eu trabalhava como professora e, e assim, era isso. Eu tinha um emprego que dava para pagar algumas coisas e tal, mas não dava para ir para fora do país e teria que juntar, né, o ano inteiro para poder tentar ir. Sim. E só que a gente não tinha esse tempo na época e a gente também não tinha esse dinheiro. E isso me traz para uma coisa muito legal, que às vezes as pessoas não querem começar um projeto ou desistem fácil das coisas porque, tipo, não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Adolescente é muito assim, né? Uhum. O jovem é muito É assim. muito impulsivo, né? Sim, Quer às as vezes coisas. impulsivo e às vezes desiste rápido. Tipo assim, vou Uhum. fazer. Daqui a pouco já não quero É. mais. Por quê? Porque desanimei, porque, né? Ou então, tô me sentindo sozinho que ninguém tá fazendo comigo. Uhum. Ou então, assim, não tenho dinheiro pra isso, como é que eu vou começar? Então, assim, o importante de, como é que eu vou começar? Por onde eu começo? Cara, a coisa mais importante, Deus. Uhum. Sabe? Eu falo isso é pra vida, não é só pra quem é cristão, é pra todo mundo. Conversa com Deus, sabe? Mesmo, sei lá, não sei, eu não sei orar direito. Cara, é uma conversa, como a gente tá conversando aqui, Uhum. sabe? É Isso uma, é é, uma, é, uma, é legal. uma intimidade, né? Que você vai criando com o tempo e Sim, você sim, consegue até, tipo assim, ouvir mais, assim, entender melhor quem é que tá falando na sua cabeça. É você. exatamente. E aí, na época, meu pai ia pagar pro meu irmão, né? Porque ele já tava estudando teologia, aquela coisa toda. E aí meu irmão ia pra Israel e eu falei, não é possível, eu vou ficar aqui, só meu irmão que vai, isso não é justo, né? Aí Hum. eu comecei a falar, Deus, essa vida não tá justa não. E aí eu comecei a falar, eu quero ir também. Aí meu pai falou na época, não, pô, não tenho dinheiro pros dois, como é que eu vou fazer? Eu não posso Hum. fazer isso, eu só posso pro seu irmão, pra ajudar o seu irmão e tal. Pra ele estudar, né, sobre o assunto e tal, pra ver a história, né, como foi desenrolada a história de Jesus, aquela coisa toda, né, porque lá não é beleza, lá é história, Sim, né? lá Um lugar é tem. histórico. E aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer agora? Aí eu entrei no quarto, tipo, foi exatamente Mas isso. você não ia, ou você já tinha. Não ia, tipo, ele falou, não vai, acabou, Não entendeu? tinha Não tinha como. como eu ir, Entendi. sabe? E aí muita gente desistiria nessa hora, tipo, não tem como você ir? Beleza, não vou. Só que eu tinha aquilo no meu coração. Sim. E aí eu já tinha feito faculdade na época, já estava trabalhando, como eu disse, só que eu tracei uma rota na minha vida, mas Deus tinha traçado outra. Uhum. E às vezes a gente confunde a nossa rota com a rota de Deus e as duas não se encaixam, sabe? Sim. E isso também é importante. Quando você se alinha com Deus, Uhum. é a mesma rota sempre, você não sai daquilo, Uhum. É sabe? como se houvesse um magnetismo que vai te impulsionando num trilho para ir num caminho só. Exatamente, é. Entendi. E aí eu comecei a falar com ele no quarto e falei, Deus, é o seguinte, Hum. eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho nada. Se Uhum. o senhor quiser que eu vá, eu quero ir. A minha vontade é estar lá, só que eu não posso, né? Então, assim, eu comecei a falar assim, e o negócio é o seguinte, se o senhor tem esse propósito de vida pra mim, pra eu viajar, pra eu me voluntariar mais tarde,
para missões e tal, enfim, em outros países, eu vou. Aí, pronto, tô crendo, acabou, eu não vou orar mais sobre isso, só vou agradecer, não vou mais pedir, né? Ficar, ai, pedindo e tal. Aí você Beleza. fica naquilo, tudo que acontecer agora vai ser um sinal pra Vai mim ser o ir, sinal. entendeu? E aí a gente é muito assim, a gente é imediatista, porque a gente quer tudo na hora. Uhum. Só que às vezes Deus ensina a gente até nisso, cara. Ele não vai te dar na hora. Às vezes vai te dar, tipo, ah, beleza, vou te responder agora. Mas às vezes ele vai ficar no silêncio. E Sim. isso incomoda também muito, né? Então, assim, eu orei tudo. Aí, rapaz da equipe de turismo da época foi lá em casa e falou assim: ó, é o seguinte, falou pro meu pai, é o seguinte. Se o senhor arranjar 10 pessoas, uma é de graça. Eu falei, essa de graça é Caramba. minha, Aí cara. você já entra você já se coloca na Não, aí posição, fala eu, assim. pronto, eu falei, pô, é minha. E eu já, sabe aquela coisa muito certa no teu coração? Quando Deus tem um propósito, quando você realmente tem um propósito de vida e Sim, você quer é. muito aquilo, é o que eu falo, você consegue, sem dinheiro ou com dinheiro, Exatamente. entende? Então, assim, Aquilo é acabou, tipo assim, louco. isso que eu tô falando do, Me do impulsiona mais magnetismo, ainda. é como se aquilo já te atraísse para aquilo, entendeu? Já te puxasse para É, aquilo, e você, como você já tava com aquele conceito envolvida, né? envolvido, aquilo te puxou. Então, resumindo a história, eu fui. Era impossível conseguir 10 pessoas, nem impossível, né, pra Uhum. gente. E meu pai começou a rir e falou: cara, aonde que eu vou arranjar 10 pessoas? Ele conseguiu 15, cara. Caramba. Ele conseguiu 15. Então, assim, resumindo, eu fui. E eu arrumando as coisas pra ir e tal, eu falei: pô, caraca, Jesus passou por lá, Davi, né? Pô, Davi era, pô, foi um rei top, né, Uhum, cara, e foi, é. tal. E aí eu falei, caraca, quando eu passar pelo Palácio de Davi, eu vou compor, né? Porque a gente Nossa. gosta de música, Sim, né? a gente tem um. Então a gente tem esse ramo pra música Uhum. também. Eu falei, caraca, eu vou escrever, eu vou levar um caderno. Cara, a gente romantiza tudo. Então, assim, não é nada daquilo que eu tava pensando, cara. Não, Eu fui no muda. Palácio Davi, aí eu falei, cara, que lindo, beleza, vambora, gente. Eu falei, não, É, peraí, quero ficar um eu quero, pouco. eu quero escrever, eu quero. Mas não dá, são coisas que assim, você passa e é diferente. Tipo, a gente quase sofreu um ataque terrorista. Isso daí foi aonde? Lá, E- no Muro das Lamentações. E a gente pensou que fosse Caramba! ataque terrorista, aqueles caminhão-tanque, né? É. Porque Passando. ela também tem muito esse negócio de, tipo, como é como é que eu posso dizer assim, um local onde vai muita gente de uma só religião, vamos dizer assim, cristã, assim, naquele lugar lá, acho que é judeu, né, no caso, que Sim, eles sim, os falam, que judeus. eles vão lá pra isso, então já fica aquela coisa, o Oriente Médio, Eles vivem né? brigando entre si, né? Uhum. O Brasil não tá tão diferente, porque, né, na política, Não, mas não vai falar sobre isso agora não, né, que é pra outro é pra podcast. outro podcast. Mas, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente tá no caminho certo, tudo vai dar certo. Sim. E, graças a Deus, não aconteceu nada com a gente, né, era um alarme falso. Uhum. Mas eu fiquei pensando, cara, a gente romantiza tanto as coisas e a gente se ilude, sabe por que as pessoas se iludem? Por causa disso. Uhum. Elas Idealiza. idealizam uma coisa e que não é. Aham. Cara, isso só tava na minha cabeça. Aham. E eu cheguei aqui completamente uma pessoa assim, completamente Te diferente do que transforma, eu né? era. Te deixa. É Exatamente. impossível você voltar a ser como você era Cara, não antes. dá. Porque a sua mente Não parece dá. que abre, né? Exatamente. A mente abre para outro mundo, sabe? Abre pro desconhecido. Uhum. E depois disso eu falei, cara, eu não quero mais parar. É louco, mas assim, bateu na minha cabeça, eu vou largar a família, Uhum. né, amigos aqui no Brasil, vou deixar meu trabalho. Uhum. Cara, eu saí de um trabalho pra poder ir pra É. lá, tem noção? E você não tinha medo desse novo, Cara, desse. não, eu nunca tive medo do novo. Eu sempre fui muito, assim, aquela pessoa empolgada mesmo pro Uhum. novo. Isso ajuda muito. Uhum. Mas, assim, a gente não tem que ter medo do novo, cara. Uhum. Tudo que é novo traz uma certa insegurança pra Uhum. gente, né? Traz um certo medo, né? De você chegar e falar assim, caraca, Não é acontece. isso que eu Porque queria e eu larguei o emprego pra você não tá isso. habituado àquilo, você nunca viu Exatamente. aquilo. Mas assim, eu acho que quando é realmente algo novo, vamos dizer assim, você aceita isso
com de bom grado do Senhor pra você, enfim, Uhum. né, pela vida, cara, isso te abre os olhos, sabe? Te abre a Sim. visão. Sabe por quê? O medo paralisa as pessoas, o medo Sim. paralisa a gente. Se eu tivesse medo, eu não iria, cara. Eu não Sim. teria essa experiência de vida, eu não voltaria diferente, sabe? Eu falo que existe uma Laís antes das viagens e uma depois. Porque depois disso eu fui pra África, enfim, pela primeira Uhum. vez. E fui depois, fiz um curso em São Paulo, fiquei 1 ano e meio indo e voltando, né, pra Sim, fazer o sim. curso da PMT, né, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. E quando eu voltei completamente diferente, cara, Uhum. sabe? Mas isso daí é história pra mais metros, Mas né? quando você, esse que é o ponto que eu acho importante, quando Uhum. você coloca assim, cara, eu conquistei, vamos dizer assim, mais um lugar, mais uma área. Por isso que quando a gente viaja, a gente fica com aquela coisa tipo assim, caramba, eu quero conhecer tal lugar, tal lugar, tal Sim. lugar. Mas assim, como foi a sensação de você, pô, cara, eu consegui, eu cheguei lá, porque é isso que É faz a uma conquista, diferença. né, É cara? quando uma pessoa almeja muito uma coisa e ela conquista, aquilo parece que assim, dá um up na pessoa, Sim. né? E igual a mesma coisa. Impulsiona a fazer mais coisa na vida. Não, e te faz falar, cara, esse é o caminho, tá dando certo. Sim. Continua aqui. Tenha, É. tenha um bom ânimo pra você continuar nisso daí, né? Tipo, você não volta a mesma pessoa e você não quer mais ser a mesma pessoa também. Você não consegue mais ficar no mesmo lugar parado por muito tempo, sabe? Eu ficava assim, eles falavam assim, porque quando eu fui pra África, né, primeira vez, que eu fiquei 1 mês lá, em 2 países eu fui, Uhum, na Tanzânia e Zanzibar, né, da primeira vez que eu fui, depois eu fui de novo e tudo mais, mas enfim. Nessa primeira vez que eu fui, eles falaram, pô, você vai levar um choque cultural quando chegar lá. uhum, Só que meu choque cultural foi quando eu cheguei aqui, cara, que era tudo uhum, diferente. E eu queria voltar pra lá. uhum. Eu não queria ficar aqui, eu Porque queria você ficar mais se tempo. adaptou àquilo também, né? Exatamente. E era como se eu fosse um peixe fora d'água aqui, Entendi. sabe? E às vezes as pessoas se sentem assim, tipo, no meio de uma multidão de pessoas e ela se sente sozinha. Ela se sente, cara, aqui não é meu lugar. Uhum, E às vezes realmente não é, uhum. sabe? Então, assim, a missão te transforma, Sim, te traz uma sabe? outra visão, te traz O voluntariado te transforma muito, te faz ser realmente uma pessoa melhor. Eu sei que isso é meio clichê, né? Uhum, Ser voluntário te faz uma pessoa melhor. É clichê a gente falar uhum, assim, é. mas isso realmente é verdade, cara. Não, Sabe? te As deixa, coisas mudam te deixa completamente. diferente. E aquele ataque que você sofreu, que se você passasse um pouco antes, o pessoal tava, você não tinha que parar tudo. Como é que foi essa história lá na África? Ah. Que teve que você não podia passar com a Bíblia, passou o pessoal armado. Sim, Você não, o que sofreu um ataque acontece? Isso, terrorista? não, não, graças a Deus a Não, gente chegou, né? mas tinha Tinha acontecido. essa possibilidade, porque a gente, na segunda vez que eu fui para outros países, um era mais fechado, eu não vou Uhum. ficar, né, falando os nomes, mas um país era mais fechado, Fechado que você diz de quê? De de religião? religião, exatamente, Eles porque não eles, aceitavam uma o outra cristianismo, religião. Uhum. isso, eles são, é um estado islâmico, Aham, né, quase, tipo, aham. 99,9% islâmico. Sim. Então a gente passa na fronteira, a gente com as bíblias, né, dentro Uhum. da van. E aí a gente teve que parar porque era o momento deles, né, de oração e tal, de rezas que eles fazem, e a gente respeita, né, respeitou o tempo deles, até porque se a gente não Não, respeitasse, morria. morria. É exatamente isso. Entendi. E eles vieram pra nossa van e a gente teve que esconder as bíblias, aquela história toda, né. Mas engraçado, o louco disso é que a gente não ficava com medo, sabe. Eu assim, um pouco temia, mas aquela coisa de: "Ah, cara, eu tô com Deus, o que que eles podem fazer comigo?", Uhum. sabe. E aí eles passaram e tal, e a gente, né, aquele alívio que dá, e a Uhum. gente seguiu viagem depois, mas depois eu fui em outro lugar lá de lá desse lugar e tudo mais, e estava tendo um ataque também que a gente não sabia, né. Caraca, que E doideira. aí a gente passando, aí a polícia passou, né, a polícia local passou, eu Uhum. falei eu achei estranho, né, falei: "Pô, a polícia tá passando por esse colégio e tal". Uhum. Aí a missionária falou pra mim, a missionária: "Não, isso daqui é normal, eles passam sempre, né, fazendo a ronda e tal".
Aí eu falei, beleza. E a gente continuou andando pelo colégio, né? Pelo colégio lá, conhecendo a faculdade e tal. Quando eu entrei no carro, no táxi, ela começou a ver no celular e falou assim, gente! Quando ela fez o gente, eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, cara, a gente tava no meio de um ataque. Que isso? Sério. E a gente não viu. Cara, eu me senti numa bolha, Caraca. sabe? A gente não viu Se não fosse a nada. mão de Deus também, é muito isso. Sim, é Deus, E é por cara. isso que muda quando você, cara, eu vou pra África fazer evangelismo e, tipo, missão. E olha o que Aham. acontece. Assim, É, muita coisa. você não imagina que isso vai acontecer, Não, você né? romantiza as coisas, você fala, ah, vou abraçar as criancinhas, né, Uhum. africanas e tal, vou cantar, sei lá, vou É, aprender música africana, enfim. isso. Mas você sofre ataques, você sofre outros tipos de ataques Uhum, também. Muita coisa acontece, às vezes te falta coisas, uhum. né? Igual como faltou comida, você falou que teve que comer comida apimentada, Rapaz, eu nunca comi tanta pimenta na minha vida, mas era o que mas tinha, era o que mas... tinha. E nisso a gente aprende também, sabe, a dar valor ao que a Uhum, gente tem. Né? Quando a gente tem um propósito de vida, a gente. Outra coisa muito interessante é: se você tem um propósito de vida, cara, tem sempre um preço, uhum. sabe? A gente costuma dizer isso. Você quer pagar o preço por isso? Pô, esse canal a gente tá abrindo mão de outras coisas, né? Pra Sim. estar aqui e tal. Pra estar passando para as pessoas um tipo de Sim, visão diferente do mundo. exatamente. Então, assim, isso vai custar alguma coisa, a gente vai abrir mão de alguma coisa, Uhum. né? E tal. Então, todo o propósito que você tiver, que você fizer Vai na ter que sua abrir mão de vida, alguma cara, você vai coisa. ter que abrir mão de alguma E lá coisa. você abriu mão de uma comida boa para comer, Exatamente, pra comer outras coisas né. não tão boas, mas assim, Mas teve coisa boa, hein? Teve mas coisa boa, mas mas dava para comer ou ficava dava. muito mas você não, mas tinha que tomar água Não, o tempo todo? não, o que acontece? Na primeira vez que eu fui, no primeiro dia eu não consegui comer. Eu Uhum. fiquei mais de 5 horas sem comer. Caraca. E, e foi meio complicado, mas assim, quando eu sou meio. A gente é meio teimoso também, né? Uhum. Quando eu tava lá, eu falei, cara, eu não vim pra cá pra rejeitar a cultura deles, cara, porque Sim. isso é estranho. Tipo, imagina alguém vir na nossa Não, é casa, verdade. né? E E rejeitar a nossa é comida, horrível. rejeitar a nossa conversa. Então, assim, a gente vai se sentir como? E assim, eles também, a mesma coisa, né? Pô, ela tá Entendi. rejeitando o que a gente tá dando de melhor pra ela. Então, ou seja, você sai Eles me daquilo deram o que... melhor, E cara, aí o que acontece? Você sai daquela sua zona, de né, que você tá conforto. desconforto, achando que vai chegar lá e vai ser uma coisa totalmente... Ah, Não, vai ser e tipo assim, e isso te muda, te faz ter uma muda, outra visão, entendeu? Por isso que o novo pra transforma. gente é uma coisa que traz mudança, traz transformação, porque a gente não volta a ser como a gente era antes, né? Então, foi esse assunto, de novo, o canal Gospel Talk, ele tá com essa pegada agora de uma coisa diferenciada Sim, para trazer para as pessoas uma experiência também diferente de vidas sim, que vão passar por certeza. aqui, que vão compartilhar essas histórias com essas pessoas, né? Mas o Uhum. importante é que a missão foi feita lá. Sim, com certeza. E É. o importante também é que a gente pode até falar de tantas experiências nossas, né? Ou no campo missionário, ou na Uhum. vida, né? Testemunhos e tal. Isso é legal porque faz a pessoa refletir também, né? Mas eu creio que as pessoas precisam viver novas experiências, não Sim. só ouvir, E né? não ter medo. E não temer, exatamente. Porque, cara, o medo paralisa mesmo, Uhum. sabe? Então, assim, se eu pudesse dar um conselho pra alguém agora, Uhum. seria, cara, realmente se lança nos braços de Deus e vai fundo nesse propósito de vida, sabe? Uhum. Ah, mas eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu não tenho dinheiro. Cara, eu não tinha nada, eu não tinha dinheiro. A única coisa que eu tinha era Deus e Uhum. minha família, e isso me bastava E muito. tinha um propósito. E tinha o Porque propósito, não adianta você querer fazer um entende? monte de coisa, sendo que Deus não te deu um propósito para aquilo. Você fica Exatamente. O inútil, que sem função para acontece? aquilo. Tem isso também, né? Que às vezes você está se enfiando onde Deus Não quer. não quer que você esteja. Sim, Mas ele é Deus que ele também muda rotas. Às vezes a gente traça um caminho, mas ele quer outro, que foi o sim. que aconteceu numa das minhas viagens também. Uhum. A equipe traçou uma rota, chegou lá no aeroporto e tal, eles falaram que a gente não podia ir mais. Caramba. E aí começou uma confusão danada e tal, não sei o quê.
Aí eu falei, caraca, o que a gente vai fazer agora? E aí eu comecei a orar na fila lá, né, e tal, a gente esperando pra ser atendido. Aí eles falaram que a nossa rota ia ser outra, né, que ia ser por Marrocos e tal, não sei o que, Sim. começaram a falar. E a gente foi entrando e eu falei, Deus, por que outra rota? Caramba. Por que isso, né? Tipo assim, ó, porque, né? E Deus falava comigo isso, sabe? Deus falava assim, eu sou o Deus que posso mudar a rota a hora que eu quiser. Se Uhum. eu quiser te mandar para Marrocos, eu vou mandar. É Se eu verdade. quiser te mandar para outro lugar, eu vou mandar. Então, assim, esse era o propósito dele. Sabe? Às vezes a gente está ali traçando a rota. Eu sou, assim, meio certinha para essas coisas. E Deus meio que bugou minha mente, né? Uhum. Ele falou assim: você é tão certinha numa rota que você quer tanto um caminho que eu vou mudar aqui, então. O Pra te crente, ensinar. o crente teimoso. E você, não quero. Não, peraí, é ali que eu tenho que estar. Não, mas eu te quero é aqui, eu vou mudar a rota toda. E quando eu cheguei lá, cara, é como se eu já estivesse lá, assim, é como Estivesse se. preparado pra você. Exatamente. E eu tinha sonhado com esse lugar, Olha, só que eu não top. sabia, né? Então, assim, eu falei, caraca, que loucura isso, sabe? Uhum. Então, Deus é um Deus que muda rotas. Deus é um Deus de Amém. planos. Deus é um Deus de propósitos. Uhum. Então, cara, nenhuma folha cai se ele não deixar, nem um fio nosso de cabelo, né? Então, que todo mundo possa viver esse propósito, sabe? Ver Amém. novas experiências, ver o novo e que esse Sim. canal possa ajudar muita gente. Amém. E vai ajudar. Isso aí. A gente tá nessa vibe e a gente vai trazer muito mais experiências como essas de outras Sim. pessoas. Isso vai ser muito bom, Show. edificante, porque também vai ter assuntos igual. Cara, eu nunca ia imaginar que, tipo assim, você fosse pra um lugar, né? E, tipo assim, você foi lá 2 vezes Na África? na África. Sim, mas em lugares diferentes, né? Mas, tipo assim, aquilo sabe, te transformou. E, tipo assim, quando eu for, que eu creio que eu vou em nome de Vai Jesus, sim. cara, eu procuro muito, sabe, idealizar como é que vai ser, mas eu sei que não tem como, porque Uh-uh. Deus tem o melhor preparado pra gente. E tem outra coisa, a experiência que eu passei você não vai passar. Vai ser totalmente Porque diferente. são duas pessoas Uhum. diferentes, Com entendeu? Então, propósitos, de repente, sim, diferentes. é o mesmo propósito, vamos botar o mesmo propósito de ir pro mesmo lugar, Sim, né? No mas às vezes caso. com visões diferentes. É igual aquele Exatamente. lance, tipo assim, sabe quando você tem uma visão de um lugar e outra pessoa tem uma outra visão? Cara, você quer ver um exemplo legal? É o cubo mágico, Uhum, né? Se você estiver montando o cubo mágico, eu vou olhar aqui, eu vou estar olhando um exemplo lá do amarelo e você o verde aí. sim. Entendeu? É tipo isso, mas é o mesmo Aham. objeto. E tipo assim, e A visão que muda. todos têm a mesma quantidade de blocos. Só que o que muda é o tipo de visão. Exatamente. E isso é o que a gente está procurando também passar para outras pessoas. Uma outra visão, de repente, alguém que não concorda, vamos dizer assim, uma polêmica muito grande agora, que de repente pode ser o próximo tema do nosso canal, que é calvinismo versus arminiano. Eita. Calvinista versus arminiano. Como é que funciona essa coisa aí? A gente vai chamar outras pessoas para vir no nosso Gospel Talk e a gente vai ter mais assunto. A gente Com certeza, você isso aí. você vai aparecer aqui mais vezes, mas Bom. a gente quer, tipo assim, dar essa introdução no canal para que as pessoas possam, sabe, viver uma outra experiência, vamos dizer assim, uma outra ideia a partir de outras vidas. Sim. E que as pessoas, como o conselho que ela deu, de cara, não pense em não começar alguma coisa. Pense que você vai começar e Deus vai te dar a vitória. Não adianta você questionar o seu eu, porque Deus sabe de tudo que vai acontecer. Uhum. Certo? Então, muito obrigado pela tua presença hoje Nada. aqui. Sei que você vai voltar aqui outras vezes, que você tem muita história para contar e eu também tenho muita história para Nós contar. temos, né, meu bem? E eu queria depois te falar, a gente vai conversar depois nos bastidores. A gente vai trazer, de repente, eu não sei se vai ser o próximo canal, o próximo episódio, mas de repente vai ser ou o Pastor Roberto ou o Pastor Hebe. Pra quem não sabe, Pastor Alberto é meu pai, né? E o Pastor Hebe é irmão dela. Ai, meu Então, Deus. a gente vai ter Tô cercada de pastores. muita história para contar. Tá, pessoal? Esse foi o nosso Gospel Talk de hoje, episódio Isso aí. número 1, para começar o nosso canal. Valeu, gente. Se inscreve no canal aí, comenta, curte,
de repente coloca um tema aí, eu queria entender mais como é que funciona, como é que eu faço para mim ter essas experiências, de repente eu quero ser um missionário, eu quero fazer, tem o projeto Com Educando lá certeza, na tem, África, tem. tem muitas coisas que a gente pode estar solicitando para vocês, então comenta aí embaixo aí. Pode chamar, né, no privado também, pra gente Também poder conversar tem, sobre isso, tem o sobre esse nosso canal, voluntariado. tem a nossa página no Facebook, nosso Instagram. Então entra lá, acessa lá, tudo Gospel Talk Podcast. É bem fácil de achar. Procura lá, fala com a gente, comenta, curte e ajuda o nosso canal a crescer, tá, gente? É isso Muito aí. obrigado e valeu!